Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje temos um texto interessante que aborda uma mudança que muitos sentem na política atual. Uhum. A fonte descreve um cenário em que a política, em vez de ser vista como o tal nobre ofício de servir o bem comum, parece transformar-se mais numa espécie de espetáculo contínuo. É uma ideia, pronto, bastante direta para começar. É uma ideia forte, sim. E o texto desenvolve isto argumentando que parece haver uma inversão de prioridades. Quer dizer, em vez do foco estar na procura de soluções reais, concretas Só os problemas das e pessoas. exato, a atenção parece virar-se mais para a conquista do aplauso fácil, da popularidade do momento. É quase como se a validação imediata do público contasse mais do que o impacto a longo prazo das ações. Uhum. E o texto usa uma expressão que me chamou a atenção. Fala numa banalização das responsabilidades. O que é que se quer dizer com isso, exatamente? Parece grave. Pois a banalização, aqui, refere-se a um certo esvaziamento do sentido de dever, não é? Das consequências reais associadas às decisões políticas. A fonte dá exemplos como discursos muito ensaiados, mais pensados para as câmaras. Do que para o conteúdo em si, precisamente. Ou aquela presença constante nas redes sociais que muitas vezes visa mais a promoção pessoal do que propriamente um diálogo útil ou informativo. A sugestão é que a gestão da imagem, da percepção, pode estar a tomar o lugar do trabalho de fundo, da ação governativa ponderada e eficaz. Essa ideia da imagem a ganhar terreno à substância leva a outra comparação muito visual no texto, a dos políticos como estrelas de reality shows. É uma analogia, bem, que não passa despercebida. O que é que se pretende realçar com isto? Olha, o que eu acho fascinante nessa analogia é como ela capta bem o problema que o texto aponta. Sugere que, tal como nesses programas, o que começa a importar mais é a visibilidade a todo custo. A encenação, a criação de uma figura pública, apelativa. Uhum. E isto, segundo o texto, acontece em detrimento de qualidades que deveriam ser, centrais no serviço público. O rigor, a análise cuidada, a descrição na forma de atuar, até a humildade perante problemas complexos. O risco, aponta a fonte, é que a função política seja vista mais como um caminho para obter status, para satisfazer vaidades pessoais, em vez de um compromisso sério com a comunidade. Exatamente, em vez de um compromisso sério. Mas aqui é que a análise fica, para mim, ainda mais interessante, porque o texto não se limita a criticar. Contrapõe essa busca pela popularidade mais superficial com o que define como o verdadeiro prestígio na política. Sim, e essa distinção é fundamental. O texto defende que o prestígio genuíno não vem dos likes ou dos holofotes, vem da capacidade de transformar a realidade para melhor. Transformar a realidade. Sim, quer dizer, da eficácia a resolver problemas, a criar oportunidades, a melhorar concretamente a vida das pessoas, mesmo que essas ações não deem grandes notícias de jornal ou não sejam, lá está, muito instagramáveis. É um impacto real que muitas vezes nem se vê logo ou demora tempo, que deveria dar dignidade à função. Portanto, o que a análise está a mostrar é um conflito quase essencial. O dilema entre ser popular e visível, de forma quase teatral, e ter um impacto real, que pode ser muito menos vistoso e até passar ao lado do ciclo rápido das notícias de hoje. É isso mesmo. E se pensarmos nas consequências disto, podem ser sérias. O texto levanta a questão: será que este foco excessivo na cerimónia, no gesto simbólico, não acaba por esvaziar esses mesmos símbolos do seu significado? Menciona especificamente que a cerimónia substitui o conteúdo, o gesto substitui a ação, e quando isto acontece, corre-se o risco de o público começar a sentir que está só a assistir a uma peça de teatro, a uma farsa. E deixar de ver a política como algo que reflete as suas vidas, as suas necessidades. Exato. E isso pode minar a confiança das pessoas nas instituições, o próprio envolvimento cívico. É perigoso. Então, resumindo isto tudo, no fundo parece ser um apelo forte para se recuperar a tal dignidade do serviço público, certo? Para se voltar a valorizar a substância em vez da aparência. Sem dúvida. É um lembrete importante sobre a responsabilidade que vem com a ação política. E isto deixa-nos com uma questão no ar, uma questão que o texto nos propõe para refletir. Que é? Bem, perante este cenário que descrevemos, onde a imagem parece reinar e a performance mediática é constante, como é que os cidadãos podem, na prática, distinguir um compromisso verdadeiro com o bem comum daquilo que é só fachada, só espetáculo? É uma ótima pergunta. Que critérios podemos usar para identificar uma ação política que está mesmo focada no conteúdo, na transformação real, e não apenas na forma como é apresentada? É de facto uma pergunta essencial e que fica para pensarmos.
Uma análise que nos convida a todos nós a olhar de forma mais crítica e atenta para a maneira como a política é comunicada e, mais importante, como é exercida. Fica então essa reflexão. Até à próxima.